Olá, meus amigos, sou eu, o professor Gessé. Estamos aqui para a gravação do nosso vídeo da semana. Haja vista que semana passada nós não fizemos a gravação, né? Porque nossa aula coincidiu, né, no feriado Sexta-feira Santa. Na última aula nós fizemos a gravação da primeira geração. Me dediquei àquele primeiro momento, né, que era muito importante, culminei com o livro de Gonçalves Dias. Hoje penso em fazer a segunda e a terceira gerações, penso em combinar com o livro de Castro Alves, tá? Hoje vou falar da primeira e da terceira geração e vou fazer ênfase à poesia, tá ok? E aí semana que vem faço uma ênfase à prosa. Então vamos lá? Bom, diz da segunda geração romântica, eu tenho aqui um fragmento de Elias Tomé Saliba, O Sentimento contra a Razão, que diz o seguinte: a história europeia após a Revolução Francesa, desde o fim do Império Napoleônico em 1815 até as sangrentas revoluções em 1848, foi a demonstração cabal de que o sonho de uma sociedade baseada na razão era tão inatingível quanto aquele famoso pote de ouro no fim do arco-íris. A sensibilidade romântica curtiu e alimentou-se dessa impotência em relação à história e transformou o tema do desencanto numa forma de pensar e repensar o mundo. Essa foi a essência da melancolia e do desencanto romântico do início do século XIX, singularmente muito parecido com o nosso desencanto do começo do século XXI. Tá? Quem falou foi Elias Tomé Saliba, O Sentimento contra a Razão. Bom, então o que eu tenho? Eu tenho a Revolução Francesa, que abre, né, a primeira geração romântica. Só que daí o que aconteceu? A tão sonhada igualdade, liberdade, fraternidade, elas não vieram, né? E aí o que aconteceu? A Europa cai num profundo pessimismo. Afinal, pensa comigo, por que eu lutei? Por que eu fui às armas? Por que meus parentes morreram, meus amigos morreram? Por nada, porque a liberdade, a igualdade, a fraternidade, elas não vieram. Quem era rico ficou mais rico ainda, e quem era pobre ficou mais pobre ainda. Pouca semelhança com os dias de hoje, não é mera coincidência. E aí eu tenho a geração mal do século. Mal do século, meus amigos, por dois motivos, né? Um deles é esse sentimento de pessimismo em relação ao mundo, e o outro, colega, é a tuberculose, né? Que na época não tinha cura, não é? Pois bem, então eu tenho uma principal característica, no caso aqui, o culto ao individualismo, ao contrário, e autodestrutivo, então uma autopiedade. Então essa segunda geração, ela nutre uma autopiedade. Por quê? Porque a minha dor, ela é muito mais importante, é maior do que a dor de qualquer um. Então eu tenho um culto ao individual, um culto ao individualismo, tá? Também há concomitantemente um culto da originalidade pessoal. Inegavelmente, talvez a maior característica desse romantismo. Por quê? Porque como eu sinto é a minha dor, então o que eu vou fazer? Eu vou escrever sobre essa dor, eu vou compor sobre essa dor, que não é igual e não é idêntica à dor de ninguém. Então, uma originalidade pessoal, certo? O tema da insanidade humana é presente, da aspiração indefinida e a dor cósmica da existência, que vai fazer com que esse poeta tenha uma intrínseca obsessão com a morte como elemento de evasão e escapismo, certo? Por quê? Porque como esse poeta ele sofre em relação ao mundo, não é possível que a morte seja algo pior, não é verdade? Então, a morte como elemento de obsessão. O autobiografismo, né, que está ligado a esse culto da originalidade pessoal. E aí, se você perguntasse para mim, resume a segunda geração numa única palavra, eu usaria a palavra pessimismo, certo? Eu também tenho essa característica, né, o Sturm and Drang, né? Desculpe pelo inglês, mas traduzido é tempestade e ímpeto. Por quê? Porque essa é o que o poeta, isso é que o poeta sente, uma tempestade dentro dele, né? Faz com que ele haja ou que ele reaja com ímpeto, né? Então ele não pensa nas consequências, ele vai lá e age, certo? Pois bem, eu poderia evocar vários autores, mas pretendo evocar aqui, por exemplo, Johann Wolfgang von Goethe, na sua obra O Fausto, né? Que talvez seja a primeira vez que a literatura faça menção ao pacto satânico. Como a morte é um elemento de escapismo, então a literatura vai buscar nos mitos, né, vai buscar no cemitério, vai buscar no satânico o tema para a sua literatura, para evidenciar essa dor cósmica da existência. Né? E aí também eu já citei os sofrimentos do jovem Werther, né? Que talvez responsável, esse livro seja responsável por centenas, por dezenas, por milhares de suicídios na sua época.
Não poderia deixar de citar o George Gordon Noel Byron, o sexto Lorde de Byron, que nasce num berço de ouro, ele é um lord, né? Mas ele torra todos os bens da família e vê na literatura uma chance, né, de manter aí o seu status. Ele sim ganhou muito dinheiro, assim como o Goethe também ganhou muito dinheiro. É importante, colegas, que vocês percebam que esses poetas, eles são comparados a astros do rock, certo? Onde eles chegavam, eram celebridades, né? Então eu tenho aqui Horas do Ócio, eu tenho Peregrinação de Shield Aaron e O Prisioneiro de Shalom. O Prisioneiro de Shalom eu tive a oportunidade de ensinar na faculdade, né? Diz a lenda, né, que o Lord Byron estava às margens de um lago e no lago, bem no meio do lago, tinha uma ilha e na ilha um castelo, né? E ele começa a imaginar dois irmãos presos no calabouço desse castelo, né? Esses irmãos, eles só viam a luz do dia por uma fresta, né, num determinado horário. Então eles estão ali na escuridão total, né? E um desses irmãos veio a falecer, passa mal e veio a falecer. O outro irmão, como eles estão no calabouço, é rocha, né? Então o irmão não consegue cavar uma cova. Então ele enterra o seu irmão numa cova rasa. Isso é, ele vai ficando na prisão e vai vendo o irmão se decompor na sua frente, tá? É uma história que diz respeito à efemeridade da vida, né? O Lord Byron, um bom vivant, pregava, né, que a vida deveria ser aproveitada. Por quê? Porque depois só resta a decomposição, só nos resta a morte, certo? Ele também é o autor de Dom Juan, uma obra inacabada, né? É uma sátira, né, que inclusive tem cenas de necrofilia, etc, etc. E eu não poderia deixar de citar, ainda na Inglaterra, a Mary Shelley, né? Quem é que lembra da Mary Shelley? Mary Shelley, que estava numa festa promovida pelo Byron, né, uma festa saleta, só de escritores e tal, e o Byron, né, propõe um desafio. Ele propõe que iria ser vencedor daquela noite quem escrevesse a história mais horripilante. Bom, ninguém deu nada para a menina Shelley, ela foi para um canto e depois ela traz a história que viria a ser, no primeiro momento, né, o moderno Prometeu, depois no segundo momento conhecido como Frankenstein. Ela escreve a respeito do Dr. Frankenstein, que na noite ele vai lá, rouba pedaços de cadáveres, junta tudo e cria o seu próprio ser humano. Ele cria um novo ser humano, né? Esse ser humano, ele tem dificuldade de se ajustar com a sociedade, esse monstro que ele criou. Ele foge do Dr. Frankenstein, faz amizade com o senhor cego. Esse senhor cego o acolhe na casa, trata muito bem ele, trata com compaixão. Contudo, os parentes desse homem cego vêm visitar e descobrem que ele está ali dando guarida para o monstro. Expulsam o monstro e o monstro passa a nutrir um ódio do seu Criador. Por que o meu Criador me fez se ele não fez um igual a mim? Eu não consigo encontrar um igual a mim no mundo. Então ele volta e mata o Dr. Frankenstein, né? Notem a metáfora da história, né? É o poeta que se sente deslocado em relação ao mundo, então ele se revolta com o próprio Criador. No caso, a revolta do poeta contra o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador. É por isso que a religião, ora, nesse romantismo, ela é pregada e ora ela é rejeitada, né? Então Mary Shelley é no moderno Frankenstein. Eu teria um outro livro também, eu vou pensar num jeito de postar para você, só a abertura do Drácula de Bram Stoker, o escritor inglês Bram Stoker, né, escreve sobre o Conde Vlad Tepes, né, nas pesquisas dele. O Vlad existiu. Eu não vou passar o filme porque já estou na terceira vez que eu tento gravar e não consigo gravar o filme, entendeu? Então já desisti de gravar o filme, vou ver se eu dou um jeito, né, de postar num outro momento. Vou conversar com o Edilson como é que eu faço. Só essa abertura que conta a abertura do filme, que conta a história do Conde Vlad, né? O Conde Vlad, ele era conhecido como El Empalador, né? Então depois você assiste, né, para que eu não possa também me delongar muito, tá bom? Pois bem, e aí eu tenho a segunda geração romântica no Brasil que vai copiar esse desalento do europeu. Ele copia, por exemplo, nos traços de Álvares de Azevedo, né, que sua maior representatividade, né? É mais ou menos assim o texto. Tem seus traços mais facilmente identificáveis no campo da poesia. Por isso essa aula é dedicável à poesia. O seu marco inicial
né, é dado pela publicação da poesia de Álvares de Azevedo, 1831-1852, que ele publicou em 1853, né, em vez do índio, da natureza e da pátria, ganham ênfase a angústia, o sofrimento, a dor existencial, né, o amor que oscila entre a sensualidade e a idealização, entre outros temas de grande carga subjetiva. Exemplares desse período são os seguintes autores. Então começa com ele, né, o Manuel Álvares de Azevedo, né, que escreve As Três Liras, né? E também escreve Noite na Taverna, que é quase que uma cópia, né? Não uma cópia, mas um tema, né, parecido com o Dom Juan do Lord Byron, né? Histórias cheias de necrofilia, etc. Como é uma aula dedicada à poesia, eu separei aqui o trecho famoso, né, dele, né? Depois você lê com mais calma, vou ler a última estrofe. Ó minha Virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descansa em o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecidos. À sombra de uma cruz escrevam nela, foi poeta, sonhou e amou na vida, né? Então os trechos da Lira dos 20 anos, né? E eu tenho também Casimiro José Marques de Abreu, conhecido como Casimiro de Abreu, o seu poema célebre, né? Meus 8 anos, né? Também podemos destacar As Primaveras, Saudades e Suspiros, de Casimiro de Abreu, poeta da segunda geração. Quem é que não lembra, né? Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Muito bem. E aí eu tenho também Luiz Nicolau Fagundes Varela, talvez um dos escritores, né, de letras mais apuradas, né, desse romantismo, né? Conta a história que o Fagundes Varela, muito novo, né, provavelmente 22, 21 anos, ele tem um filho, e esse filho morre com alguns dias de vida, né? A memória do meu filho morto em 11 de dezembro de 1863. E aí o que acontece? O Fagundes Varela, ele fica meio doidão, ele vira um mendigão, fica na rua mendigando e tal. E aí depois, semanas depois que ele some, reencontram o Fagundes Varela. Reencontram ele, e aí vão dar banho nele, tá ele todo, né, mendigão e tal. Por isso que eu não, né, quando eu vejo um mendigo na rua, eu fico sempre pensando no Fagundes Varela, né? De repente pode ser um professor seu, quem sabe amanhã, né, eu esteja assim na rua, sabe lá Deus. Então o que acontece? O Fagundes Varela, o pessoal vai lá, limpa ele e tira do bolso dele folhas de papel. Ele tinha escrito ali o poema, né, Cântico do Calvário, talvez uma das mais lindas letras em língua portuguesa. Eu vou ler só o começo para você, tá? Eras da vida, pomba predileta, que sobre o mar de angústia conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inferno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro, né? Ele termina assim: correi, um dia vos verei mais belas que os diamantes de Orfila e de Golconda, fulgurar na coroa de martírios que me circunda a fronte cismadora. São mortos para mim da noite os fachos, meu Deus, vos faz brilhar lágrimas santas, a vossa luz caminharei nos ermos, né? Então ele compõe, Fagundes Varela compõe o Cântico do Calvário, né? Pois bem, e aí a terceira geração romântica, que é a geração, né, que é uma geração típica do Brasil, ela não teve seu representante europeu, tá? Por quê? Porque a terceira geração, ela vai ser uma poesia engajada, ela vai lutar pela liberdade dos escravos e pela proclamação da República. E vai ter um dos maiores representantes, Castro Alves, que depois, na minha live de sexta-feira, eu vou fazer uma aula ao livro que foi tema da UFMS, que provavelmente vai repetir esse ano, que são Espumas Flutuantes. Então já deixo aqui pronto para você, não perca a minha live sexta-feira, tá ok? Ainda estou decidindo se vou fazer na escola ou se vou fazer aqui em casa mesmo, tá bom? Então, Castro Alves e Souza Andrade. Só alguns exercícios para você terminar. Você pode acompanhar esses exercícios na página 48 da apostila, tá? Diz assim: primeiro, se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro seus seios treme ainda, e pela virgem que sonhei que nunca os lábios me encostou, a face linda, Álvares de Azevedo. A característica romântica mais evidente nessa quadra é o espiritualismo, né? Porque ele fala que ainda não. O pessimismo, não tem elementos de pessimismo. O que ele tem? Uma idealização da mulher. Então ele ainda não encostou a face, ele é capaz, esse é o verdadeiro amor platônico, né?
ele é capaz de amar sem nunca ter se aproximado dela, não é? Confessionismo não, presença do sonho também não. E o exercício 10 da página 48 diz lá: minha alma é triste como uma rola aflita, que o bosque acorda desde o albor da aurora, e um doce arrulho de um soluço imita, o morto esposo gemedora chora. A estrofe apresenta, revela uma situação característica romântica. Qual que é? Pois bem, ele revela então, o poeta atribui ao mundo exterior status de espírito que o envolve. Então veja bem, a natureza como elemento, né, responsável pela dor. Então a natureza vai refletir. Se ele se sente feliz, ele está num lugar bonito, né, de paisagem. Se ele está triste, ele está em meio à tempestade, etc. Então o exterior sempre influencia naquilo que o poeta está sentindo. Tá ok? Bom, eu espero que você tenha gostado. Desculpa pela pressa, porque eu não sei o que aconteceu. O vídeo não consegue passar de 14 minutos, tá ok? Bom, mas eu consegui chegar até aqui o final, tá bom? Espero que você tenha gostado. Faça os exercícios da apostila, página 48 e página 49, tá ok? E aí nos vemos na minha live na sexta-feira, tá ok? Um abraço e até a próxima.